Olá, amigos do Quartel-General, é um imenso prazer estar com vocês mais uma vez. Hoje nós vamos falar sobre a frequência dos funcionários ao trabalho e também algumas outras informações sobre o funcionamento das repartições públicas do Estado de Minas Gerais. Nós estamos na Lei 869, o Estatuto dos Funcionários Civis do Estado de Minas Gerais. Vamos observar o seguinte: que os expedientes das repartições públicas serão definidos em um decreto estadual do governo do estado. O que isso significa? Significa que o decreto vai determinar o seguinte: a repartição X vai trabalhar das 8 às 12 horas e depois das 13 às 17. Não, a repartição Y, exemplo hipotético, tá? O Detran vai trabalhar das 14 às 18 horas. E a Secretaria de Justiça vai trabalhar das 8 até 2 horas da tarde. Então, é um decreto que vai definir ali o funcionamento das repartições públicas do Estado de Minas Gerais. Beleza. Nós temos que, em relação aos funcionários, servidores, sempre entendam funcionários, servidores, da mesma forma, mas lembre-se que a lei fala o quê? Funcionários, ok? Nós temos que a frequência desses funcionários, ela vai ser verificada onde? Em um documento, um ponto. A folha ponto é a folha em que você registra as suas entradas. Entrei às 8 horas e saí às 12 horas. Entradas e saídas. Retornei às 13 e trabalhei até às 17. Ponto é o registro de entradas e saídas. Esse ponto pode ser um ponto, uma folha ponto, manual, manuscrita. Pode ser um ponto eletrônico também, aquele em que você coloca a sua digital lá, por exemplo. Perfeito? Nós temos aqui, beleza, que eu vou falar depois sobre a remuneração. Então, temos uma informação muito importante em relação à frequência que fala o seguinte, ó: é vedada a dispensa de registro de ponto. Em regra, é vedada a dispensa de registro de ponto e também é vedado o abono de faltas. Mas a própria lei traz uma exceção. Fala o seguinte, ó: salvo quando for definido em lei ou quando também definido em regulamento. Eu coloco o regulamento com a cor diferente porque é uma palavra que aparece às vezes em nossas questões, certo? A gente lembra muito da lei e esquece do regulamento. Por isso que eu coloco aqui para frisar aqui essa palavra, ok? De acordo também com o regulamento, ok? É vedada a dispensa de registro de ponto. Mas em algumas situações, a lei pode falar o seguinte, ó, que está permitido o que? Dispensar o registro de ponto. Perfeito? Vamos imaginar a seguinte situação. Uma situação hipotética, tá? Estou criando aqui. Vamos supor que o pessoal do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais, ele está destacado aí para cumprir uma missão de resgate de alta complexidade. E o registro de ponto está lá na repartição. Mas esses servidores militares, né, eles não estão na repartição trabalhando ordinariamente, conforme o dia a dia deles normal. Não, eles estão em uma missão extraordinária, excepcional em outro lugar. Mas há o quê? Há uma situação, há uma organização dessas equipes, desses servidores que lá estão. Ó, o comandante tal tá verificando que Joãozinho, Mariazinha, Zezinho, Francisco, Andrezinho, enfim, estão trabalhando aqui. Então, nessas situações, hipotético, tá? Situações previstas em lei, de excepcional complexidade, por exemplo, em situações como essa, a lei pode dizer assim, ó, não, esses caras, eles estão dispensados do registro de ponto, mas deverá existir uma outra forma de organização, de verificação dos dias, das horas de trabalho daquele servidor. Perfeito? Então,
É vedada a dispensa de registro de ponto, é vedado o abono de faltas, exceto nos casos previstos em lei ou nos casos previstos em regulamento. Show de bola? Fácil, muito fácil. Vamos mais. Uma informação muito importante também que nós temos na nossa lei é a seguinte. Nós temos que em dias úteis, o governador pode fazer o seguinte, pode falar o seguinte, essas repartições, elas não funcionarão hoje. Ou estarão suspensos aqui os trabalhos, total ou parcialmente. Então, o governador, ele pode fazer isso, né? Fazer com que as repartições deixem de funcionar em um determinado período, né? Ou sejam suspensas ali num determinado dia, sejam suspensas as atividades delas, ok? Os trabalhos, as atividades. Show de bola? Fácil. Também é uma questão muito importante aqui, que pode vir a ser cobrada em nossa prova. E aí a gente imagina uma questão, né, vindo com informações como essa aqui, né, uma alternativa trazendo isso aqui, uma alternativa trazendo isso aqui, em dias úteis, o governador, o poder legislativo, através de uma lei, enfim. E nós temos aqui uma questão muito interessante, e é interessante para vocês que serão servidores, serão funcionários do Estado de Minas Gerais. A informação é a seguinte: um ponto que fala sobre a perda da remuneração ou de parcela da remuneração de um determinado dia de trabalho. Vocês sabem que vocês vão trabalhar um mês aí, certo? Um mês, e aí 22 dias ou em escala de plantão, enfim. E aí pode ser que em um determinado dia você falte, ou você chegue atrasado, ou você saia mais cedo. E aí você poderá ter perdas. Vamos verificar como são essas perdas. Essas perdas estão aqui dentro dos quadrados, perfeito? Nós temos o seguinte, o funcionário que comparecer, ou melhor, aqui, não comparecer, deixa eu pegar a caneta vermelha, que eu vou ajeitar essa aqui, Essa é a única situação em que ele não compareceu, beleza? Não compareceu. Aí ajeita aí no caderno de vocês, tá? Não compareceu. Então, esse funcionário, ele vai perder a remuneração do dia, a remuneração ou vencimento do dia, daquele dia, perfeito? Vou organizar aqui para ficar bem direitinho para nós, tá? E aqui, nós temos comparecimento, é bem aqui, Vou apagar aqui sem formalidades, vou apagar com o dedo mesmo. Aqui no quartel-general não tem frescura não. Aqui no quartel-general é tudo na raça. Vamos lá. Comparecimento. Agora sim. Comparecimento. Ok? Só organiza aí no caderninho de vocês, tá? Beleza. Agora fechamos. Nós temos o seguinte. É ao vivo. Não tem corte não. Não é ao vivo. É gravado, mas não tem cortes. Beleza? Nós temos o seguinte. Não comparecer, ele vai perder a remuneração, o vencimento daquele dia. Show? Vamos mais. Vamos continuar. Se ele chegar após a hora de início, até 55 minutos, o que vai acontecer? Ele vai perder 1/5 do vencimento ou remuneração daquele dia. Ele compareceu, aqui, da hora de início, né? Já começou aqui o expediente. Ele, nesse lapso aqui temporal, depois da hora de início até 55 minutos, ele perde 1/5 da remuneração. Perda de 1/5 da remuneração. Vamos continuar. Se ele compareceu, olha só, ele compareceu após os 55 minutos. Ele compareceu. O que vai acontecer? Ele fala na lei, é até estranho, mas vocês observam aí, depois observem aí no artigo, ele fala que perderá também a parcela da remuneração. Ele fala isso, né? Do vencimento da remuneração. Então, a gente tem que aprender de acordo com a lei. Algumas coisas, algumas passagens de leis, às vezes não fazem sentido, né? Vamos lá. Nós temos o seguinte, perderá 4/5 aquele funcionário que se retirar no final da segunda hora.
no final da segunda hora. Nós temos que se retirar na terceira hora, ele fala do começo ao fim da terceira hora, aí a gente compreende como terceira hora. Perderá 3/5 do início da quarta hora até o final da quarta hora, nós temos perderá 2/5 e da quinta hora em diante ele perderá 1/5 da remuneração. Então fica fácil, se a gente memorizar, a gente consegue memorizar o seguinte, ó, vamos memorizar primeiro os quadrados, perfeito? Então, se a gente fechar os olhos, a gente vai verificar lá, perderá a remuneração, perderá 1/5, perderá a remuneração, perderá, aí vai descendo, né? 4, 3, 2, 1 quintos, perfeito? Sempre lembrando que aqui serão apresentadas frações, beleza? Aí a gente vai para a parte de baixo. Perderá toda a remuneração se ele não comparecer. Perderá 1/5 da remuneração, lembra dos 55 minutos. Aí, vamos lá, para a terceira aqui. Perderá a remuneração se ele comparecer depois dos 55 minutos. Regra estranha, professor. É realmente estranho. Aí, 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Só que aqui a gente percebe ó, que vai subindo. Ó. As horas vão subindo. Ok? Então, 4/5 da segunda hora. 3/5 da terceira hora. 2/5 da quarta hora e 1/5 da quinta hora em diante. Então, primeiro memorizem a parte de cima, depois memorizem a parte de baixo e conectem essas informações. Fica bem fácil para vocês, ok? Vamos mais. Nós temos aqui uma informação muito interessante também. Aquele funcionário que tiver moléstia grave ou súbita, ele deve comunicar o chefe imediato. Ele deve comunicar pessoalmente, mas se não puder, ele pode comunicar através de outra pessoa, perfeito? Através de outra pessoa. E esse chefe direto, chefe imediato, ele ficará, olha só que interessante, ele tem a atribuição, a responsabilidade de mandar examinar. E eu esqueci de colocar uma palavrinha aqui, vou colocar aqui para vocês. Manda examinar o quê? Imediatamente. Essa palavra aqui é interessante. Pode vir em nossa prova. Pode vir em nossa prova. Manda examinar imediatamente o funcionário, que é o funcionário letra F. Perfeito? Então, muito interessante essa observação aí. E vamos para outro quadro, ok? Que vamos falar sobre os funcionários estudantes. Mas, antes disso, eu falo para vocês, copia! Vamos lá, pessoal. Agora falando sobre o funcionário estudante, nós temos o seguinte, que é concedida ao funcionário estudante uma tolerância em relação ao comparecimento à instituição. Deixa eu só desligar aqui. A instituição. E nós temos o seguinte, para que essa tolerância, eu já vou dizendo, essa tolerância que olha só, é uma regalia, pessoal. É uma regalia, é um tratamento especial ao servidor estudante, ao funcionário estudante. Nós temos que essa tolerância, ela somente vai acontecer se alguns requisitos forem preenchidos, certo? Nós temos número 1, que seja apresentado pelo funcionário um atestado que comprove que ele é aluno de uma instituição e que ele é estudante e qual é o horário das aulas. Esse atestado, ele é um atestado que vem de onde? Da Secretaria de Educação, e deverá ser entregue ao setor de pessoal. Eu coloquei aqui, exemplificando, o RH, Recursos Humanos, normalmente são chamados assim, os órgãos de pessoal. Nós temos número 2, primeiro atestado, segundo também atestado. Nós temos um atestado mensal da frequência escolar. E eu vou frisar, mensal. Por quê? Olha só, seria muito difícil se esse atestado ele fosse um trimestral, semestral, anual. E aí a administração deveria verificar todos aqueles dias ali que ele trabalhou.
no ano todo, olha só que difícil. Então, pegamos a folha ponto, pegamos esse atestado aqui, né, mensal da escola e verificamos, peraí, ele estudou de segunda a sexta todos os dias e aí ele teve uma tolerância, né, na chegada ou na saída aí do órgão público. Então, é mais fácil verificar mensalmente a folha ponto e o atestado mensal da instituição de ensino, ok? E de quanto tempo é essa tolerância? A tolerância é de quanto tempo aqui, ó? De 1 hora e 30 minutos por dia. 1 hora e 30 minutos por dia, ok? E o último requisito é que o funcionário se comprometa a deixar o seu serviço, os seus trabalhos, a sua rotina ali diária bem organizada. Boa ordem dos trabalhos executados na administração pública, ok? Então, são informações muito importantes aí sobre o funcionário e estudante. Ficamos com mais um tópico interessante, possíveis questões de prova também. E agradeço sempre a vocês aí, os nossos soldados do quartel-general, soldados, e eu sou comandante. Estou junto com vocês aí, rumo à vitória, rumo à aprovação no concurso público. Deus está sempre nos abençoando e sempre estou recebendo mensagens de alunos que estão sendo aprovados no concurso público. Então, isso mostra que realmente é possível a aprovação, basta acreditar. Espero sempre que esse nosso trabalho aqui esteja ajudando a cada um de vocês, ok? Então, Deus esteja no comando, vamos que vamos, rumo à vitória. Até a próxima. Valeu, pessoal!